guarde e tenhamos um culto na presença do Senhor, lembrando que a nossa força, ela só vem do Senhor. Então nós temos que ter alegria, porque a alegria é a nossa força. Não importa pelo que estamos passando, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que é tão maravilhoso, que Ele está conosco a cada dia. Então, a cada um de vocês, sinta-se abraçado pelo Senhor. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque temos o privilégio, meu amor, de falar contigo, de estar na tua santa casa de oração. Obrigado, ó Pai, porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Nós só temos a te agradecer, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por termos a liberdade de te louvar, de te servir em espírito e em verdade. Continua conosco. Seja presente neste lar. Tome a direção e que tudo que for feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Graças a nós te damos e perdão dos meus pecados. Amém. Ministério do Louvor.
Eu e minha família seguiremos pelo melhor caminho. Esse é o caminho que você tem que seguir e conduzir a sua família. Assim diz o Senhor. Onde vós amarrardes no caminho e vedes, perguntai às ovelhas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6, 16, a parte A. E a nossa leitura bíblica se encontra em Isaías 43, de 1 a 13, que nos diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia a Seba em teu lugar. Fingiu que foste precioso aos teus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim veio os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Direi ao norte, e ao sul, não renegues. Trazei meus filhos de longe e as filhas da integridade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouçam e se digam: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, em teu servo, a quem escolhi, para que saibas e me temas e me temas, que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus me formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre nós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Agindo o Senhor, quem impedirá? A igreja pode se assentar. Nós vamos ter agora o nosso momento de oração. Observemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em todo o tempo oportuno. Hebreus 4:16. Nós vamos estar orando pelos departamentos da igreja, nós vamos estar orando pelos lares, pelas famílias da igreja, que reinem a paz de Cristo, Jesus, e pela saúde física e espiritual. Então são 3 motivos de oração. E para tanto, eu convido a nossa irmã Natália que esteja orando pelas famílias, pelos departamentos e pela saúde da igreja. Deus eterno, Pai de amor, como somos gratos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque até que o Senhor me
ao Senhor o abraço, Senhor, o afago para a vida dos teus servos, Senhor Jesus. Pai, toma a igreja em tuas mãos, toma esse culto e todo o direcionamento desse culto, Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai amado, te louvamos e te engrandecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de nós a cada dia. O Senhor tem tido amor por cada um de nós. E esse é o momento de nós retribuirmos. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor nos dá tudo o que precisamos. E nós também temos que ajudar a igreja dele, a igreja a crescer, a igreja a ir avante. Nós temos nossas despesas habituais, nós precisamos saudar o nosso compromisso que temos com a casa do Pai. E neste momento nós vamos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16.
queridos, a Sandra Jatobá, que esteja orando assim pelos dízimos e ofertas, e a aniversariante essa semana, além dessa que nos fala, é claro. Não? Então assim, nós estar bem, Ana. Ó Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos na tua casa nesta noite, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, agora pelos dízimos e ofertas que foram entregues na tua casa, ó Pai. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, aqueles que entregaram, aqueles que não puderam entregar também, o Senhor conhece os motivos, o Senhor esteja abençoando da mesma forma, Senhor. E peço a Ti, Senhor, o Senhor nos dê orientação, ó Pai, para fazermos o melhor para a tua casa, Senhor. Possamos estar honrando os nossos compromissos financeiros que a tua casa tem, Senhor. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, a todos, ó Pai, aqueles que necessitam, Senhor. O Senhor possa estar multiplicando, Senhor, na nossa mesa, que não nos deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Ó Deus, amor, seja com cada um membro teu, Senhor. Aqueles que estão necessitando, Senhor, o Senhor sabe as necessidades, e o Senhor possa estar suprindo as necessidades do teu servo. Fique conosco, Senhor, no decorrer deste culto, essas minhas que eu peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, eu te agradeço porque o Senhor de fato é fiel por todo o tempo, e esta fidelidade ela se retrata pelos dias que o Senhor tem acrescentado à nossa vida, mas acima de tudo, Deus, pela salvação que o Senhor nos ofertou. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para nós pecadores e ainda no pecado o Senhor nos amou. E agora estamos aqui a pedir o seu favor pela vida daqueles que ingratos são ao Senhor. Obrigado a Deus pela vida da irmã Elizabeth, que o Senhor continue atuando na vida dela e através da vida dela, seja com a sua saúde física, emocional e espiritual, que o Senhor esteja abrindo portas a qual ela possa ser abençoada e fechando aquelas portas que não estão providenciadas pelo Senhor, ó Deus. Portas de maldição que venham ser fechadas em nome do Senhor Jesus. Seja com a família dela, que a tua paz esteja na vida da tua serva e no seio da sua família. Te rogo pela vida do Samuel. Pai eterno, a sua mãe é grata por mais um ano de vida. Que o Senhor esteja atuando na vida do Samuel, continue entrando com a tua providência. Nós te pedimos que através do Santo Espírito o Senhor esteja agindo na vida deste jovem, de forma que ele possa reconhecer que tu és Senhor da vida dele. Pai eterno, que o Senhor esteja atuando na vida do Samuel, não somente dando a ele livramento, mas acima de tudo, ó Deus, mostrando a ele que o Senhor é fiel e o quanto ele depende do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado, tem livrado Samuel, tem abençoado a vida da sua mãe, ó Deus, dando a ela orientação e sabedoria. São essas bênçãos que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Talvez quem olha para você diz: é um projeto falido, é um projeto abandonado. Mas o Deus das obras completas está direcionando e profetiza sobre a tua vida. Não é um projeto falido, é MCM.
diagnosticada com tumor na garganta. E quando a gente foi fazer a biópsia, quando a gente fala tumor, né, a gente já fica com medo. Né? Ele foi fazer a biópsia, depois da retirada do tumor, foi para a biópsia. E, para a glória de Deus, não era maligno. Mas eu tive que ficar uma semana sem falar. E falar não era um problema. E a gente fica, né? Pode ficar.
Porque vai chegar um tempo que a gente não vai poder fazer isso, né? Vai ser lá na glória só. É como pérola escondida do mar, a tua vida é um tesouro que só Deus sabe. Escondida no mar.
Boa noite, amada igreja. Convido os irmãos a estarem se colocando de pé, para estarmos louvando mais uma vez. Aqueles que têm condição, se coloquem de pé para nos acompanhar. Nós vamos estar louvando a igreja. Convido que os irmãos meditem conosco, que louvem, que se conhecem essa letra, possam louvar conosco com toda a sua força, com toda a sua inspiração do Espírito Santo, tudo que o Senhor possa vir falar nos nossos corações agora. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, pois pela lei, se tenho que me justificar, eu já fui condenado. Todos somos pecadores, mas vivo agora pela graça. E nesse corpo, esse vivo como Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos todo dia lembrar que existe uma carne militando nos nossos desejos, que nossos olhos são maus, nossos pensamentos, nossos corações. Nós precisamos lutar com tudo isso que é mal, contra esse desejo, libertarmos de nós mesmos e pensar com a mente do Reino, com a mente de Cristo, viver Cristo todos os dias, morrer para o mundo, viver para Deus. Mais uma vez, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, porque viver em Cristo e morrer em lucro. Amém? Louvo conosco. Meu próprio agir.
irmãos, liberta-me de mim. Viver Cristo é muito mais do que vir à igreja aos domingos, é muito mais do que orar e agradecer pela comida que temos na mesa, é muito mais do que dizer sim, eu sou cristão. Libertar-nos de nós mesmos é ter a natureza de Cristo, a natureza do amor, a natureza da generosidade. Qual é a sua motivação para adorar a Deus? É o seu amor. É um amor que explode dentro de ti, que você transporta para todos aqueles que estão à sua volta. É o amor que Cristo nos ensinou quando Ele disse: se alguém quer me roubar, dá-nos a sua veste, dá-nos a sua capa, entrega, deixa Ele levar, para que você assim livre Ele do pecado. Ame aquele que te faz mal, ame o seu inimigo. É muito fácil viver Cristo com a nossa família, é muito fácil viver Cristo com os nossos filhos, mas é muito difícil tirar aquilo que talvez vai me fazer falta lá na frente para dividir com meu irmão, transbordar no amor. É muito fácil. Nós fomos convidados para um banquete que não merecíamos, fomos dados a honra de participar de um banquete que não merecíamos. Então, nos libertarmos de nós, abrir mão dos nossos desejos, ter a natureza do amor, ter a natureza de ser misericordioso com o nosso próximo, com o nosso irmão. Não é nada diante do que Cristo fez. Ele nos deu a honra de sentarmos à mesa desse banquete. Então nós podemos cantar. Então liberta-me de mim, para que eu não seja mais escravo da falta de perdão, para que eu não seja mais escravo da ira, para que eu não seja mais escravo do ciúme, para que eu não seja mais escravo do cansaço da carne. Eu quero viver Cristo todos os dias. Eu sei, eu mereço pecado, perdão este me ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, meu viver transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne. O Espírito sobre a carne.
amor, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou. E, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, para falar do teu amor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida do teu servo, pastor de Macedo. Ele estará falando de ti, falando da tua palavra, ministrando que o Senhor colocou no coração do teu filho, Pai. Toma conta dele, Pai, esconde debaixo da tua missão. Faz, ó Deus, nos sentar e ouvir aquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que todos nós, Deus, possamos sair daqui, ó Pai, diferentes daquilo que entramos, ó Pai. Com certeza, Pai, é essa mensagem, ó Deus, que iremos receber de Ti. Uma mensagem transformadora, ó Pai. Fica com o teu povo, ó Deus, só aqueles que não te conhecem, que eles venham, Deus, que da mesma alegria que o teu povo tem, de receber a Ti, ó Pai, como seu único e suficiente Salvador. Tome conta das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. As paz, igreja. Convido a todos a abrirem suas Bíblias, o Salmo de número 127. Durante esse mês nós estamos meditando no assunto família, e na primeira semana deste mês a mensagem ela foi direcionada aos adolescentes e pais. Na semana passada as mães, hoje e no próximo domingo nós estaremos direcionando esta ministração aos casais. Talvez hoje essa não seja a sua realidade. Você seja um adolescente, de repente uma pessoa viúva, ou simplesmente ainda esteja vivendo uma vida solteira, uma vida ainda só. Mas um dos imensuráveis benefícios que nós temos na palavra de Deus é que ela nos traz uma sabedoria através dela que não é humana, mas que é divina. E essa sabedoria ela acaba nos revelando e tratando não somente as nossas questões pessoais a respeito do nosso passado e do nosso presente, mas ela também nos prepara para o futuro. Então, quando nós vemos a palavra de Deus sendo ministrada a adolescentes e jovens, eles precisam ter essa compreensão que é uma grande oportunidade que o Senhor está concedendo de conhecer a respeito da vida e daquilo que o Senhor deseja para eles através desta vida. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos prepara para aquilo que está por vir. Então, ainda que você não esteja em um relacionamento, esta mensagem pode ser de bom proveito para você, ou ainda de bom proveito para outras pessoas que você conheça, para você aconselhar, para você orientar e para que você possa julgar as coisas que estão acontecendo e assim ajudar essas pessoas. Essa palavra bendita, ela nos prepara, ela nos condiciona para que a gente possa lidar com todas as questões. E o relacionamento é algo que é difícil para o ser humano, porque o ser humano ele é complicado. E quando nós falamos a respeito de um relacionamento mais íntimo, o qual nós conhecemos como casamento, nós precisamos ter muito mais atenção, principalmente quando nós estamos nos preparando ou estamos com uma visão de futuro, o qual nós estaremos estabelecendo esta realidade na nossa vida. As palavras que eu trago hoje, irmãos, eu não desejo colocar medo em ninguém, principalmente os adolescentes ou aqueles que ainda estão por casar. Mas como mensageiro, a palavra de Deus, eu tenho que trazer
trazer aquilo que é a realidade. E essa realidade muitas vezes ela confronta, ela revela aquilo que a gente precisa ter mais atenção ou aquilo que precisa ser tratado na nossa vida. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus nos alertando a respeito dos riscos, dos perigos, para que nós possamos tratar aquilo que o Senhor traz para a nossa vida da forma devida. E o relacionamento, ele precisa ser tratado segundo a ótica de Deus, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, porque aquilo que Deus tem para a nossa vida é bênção. Então, o que o Senhor deseja nesta noite é nos mostrar o que fazer no relacionamento, quando nós falamos de namoro, noivado, casamento, como nós devemos nos comportar, qual é a visão que nós devemos ter. E para tanto, a palavra será ministrada no Salmo de número 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amado Deus, que de fato seja o Senhor, através do teu Santo Espírito, a ministrar ao nosso coração as verdades que precisamos ouvir, compreender e colocar em prática na nossa vida. Que seja o teu Santo Espírito nos convencendo do mal que existe em nós e que precisa ser tratado, e nos preparando para o futuro que o Senhor tem trabalhado para cada um de nós. São essas bênçãos, ó Deus, que nós necessitamos e te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas palavras de Salomão buscam fazer-nos entender que não importa o sucesso, o tipo de prosperidade que o ser humano venha a ter na sua vida. Não importa o quão capacitado ele esteja, o quão sucesso ele tenha alcançado em todas as áreas da vida dele. Pois, diante dessas coisas que Deus tem feito na vida dele, ele precisa sempre lembrar-se disso. É Deus que tem agido na vida. As palavras do salmista buscam nos lembrar que, por mais que nós venhamos nos esforçar, por mais que tenhamos êxito nesse esforço, devemos sempre atribuir, não a nós, mas a Deus, tudo aquilo que nós temos recebido. Então, queridos, quando nós falamos a respeito de uma família estruturada, uma família que alcançou o sucesso, nesta situação tem ali o amor, a graça e a misericórdia do Senhor atuando. Na minha vida, eu posso dar testemunho a respeito disso. O que o salmista está preocupado, irmãos? Acima de tudo é que em todas as circunstâncias de bênção, nós nunca venhamos defraudar Deus de honra e glória. Nunca venhamos retirar de Deus a glória devida. É Ele, somente Ele que tem atuado. É a misericórdia dele que tem agido na nossa vida e tem feito com que nós possamos viver em paz, com que a gente consiga ter um relacionamento saudável na nossa vida e na nossa família. Portanto, precisamos entender que todo o nosso esforço e dedicação só se torna elogiável e proveitoso porque Deus tem nos abençoado. Se você tem alcançado sucesso na educação dos seus filhos, no teu relacionamento conjugal, na relação familiar como um todo, tudo isso é devido à ação misericordiosa de Deus. Deus tem abençoado a tua família, mesmo quando você não é merecedor. Sendo assim, toda e qualquer arrogância ela deve ser retirada de nós. Toda e qualquer ação de sucesso, toda e qualquer situação em que nós temos trazido para a nossa vida a alegria de ver os frutos dentro da nossa família, tudo isso é devido a Deus. E nós precisamos dar glória a Deus
daquilo que nós fazemos e ver que tudo é Deus agindo em nós, tudo é Deus nos capacitando, se damos um conselho, se damos orientação, se resolvemos questões familiares, tudo é Deus. E nós devemos ser humildes, irmãos, e buscar a humildade para reconhecer que sem Deus atuando na nossa vida, não conseguiríamos tocar a nossa família. Contudo, também nos é necessário entender que a ação de Deus, provendo tudo, nos levando a um sucesso familiar, não nos isenta da participação, não nos garante o direito de cruzar os nossos braços e não fazer nada. Não é porque Deus tem atuado na sua família que você não vai deixar de educar, de conversar, de tratar o relacionamento dentro de casa, de policiar-se. Não é porque Deus é Senhor da tua casa e da tua vida que você não vai cumprir o teu papel. O Senhor levanta homens e mulheres para serem instrumentos dele dentro dos lares, para que possa assim ser a mão dele atuando dentro dos lares. Então, queridos, nós simplesmente somos instrumentos de Deus nessa edificação, e precisamos entender isso. Deus age, mas Ele age através da nossa vida. Ele quer agir através da tua vida. Contudo, esta capacidade de administrar e abençoar a família perde a sua eficácia quando Deus não está no meio dela. Se Deus não abençoar, não haverá um resultado próspero para todos. Você vai se esforçar, você vai conseguir algum êxito, mas é diferente de uma família em que as pessoas simplesmente se esforçam daquela família que Deus amou. O verbo amar, que é colocado ali como trabalhar, no versículo 1 pelo salmista, ele traz um significado muito importante e singular para o nosso proceder dentro da família. A ideia deste verbo é que a gente trabalhe até o ponto do cansaço, trabalhe até a inquietação. Ou seja, quando ele está falando de trabalhar, é se esforçar, se dedicar à família, fazer isso ao máximo, dar o teu melhor, entender que há uma luta, há uma guerra em que você primeiramente tem que tratar de você mesmo. São situações que ocorrem no relacionamento e muitas vezes você tem que abrir mão do seu eu, permitir que Deus trabalhe sobre a tua vida, permitir que Deus te dê a paciência, a longanimidade, permitir que Deus te dê a orientação para que depois você possa tentar resolver aquela questão. Ou seja, é um esforço. É muitas vezes você ficar quieto quando você tem razão para não piorar a situação, mas isso orientado por Deus. Então, quando ele fala sobre trabalhar, ele está falando, olha, você vai trabalhar ao máximo, mas se não for Deus edificando a tua casa, ainda não terá o sucesso. E ele fala sobre a vigilância da cidade. O salmista está querendo dizer que se não for Deus vigiando, não adianta você ficar se preocupando, não adianta você botar um rastreador, não adianta você ficar ligando o tempo todo, não adianta você ficar acompanhando, se não for Deus vigiando o teu lar, as coisas não vão acontecer e o inimigo vai vencer. Amados de Deus, este salmo nos convoca a olhar para a nossa vida familiar, ver nossas vitórias, nos alegrarmos com essas vitórias, lembrar das nossas derrotas, das nossas tristezas, e entender que em tudo precisamos ver a mão de Deus, em tudo precisamos buscar a presença de Deus e vivermos totalmente na dependência de Deus. Se a tua vida financeira, por exemplo, está boa,
Você precisa entender que Deus precisa ser Senhor nas suas finanças. Se a tua vida financeira não estiver boa, você precisa também entender que Deus precisa ser o Deus das tuas finanças. Se o seu relacionamento dentro de casa não está de uma forma ideal, você precisa entender que Deus precisa ser Senhor da tua vida, para que possa ser depois Senhor do teu casamento. Muitas vezes vivemos as etapas da vida familiar sem nos dar conta o quanto Deus tem atuado. Nós simplesmente vivemos a vida, simplesmente passam-se dias, anos, décadas, e a gente vai viver sem enxergar o poder de Deus se manifestando. A gente precisa fazer esse reflexo, essa reflexão, irmãos. A gente precisa olhar para a nossa vida familiar, de repente antes de constituir família. A gente precisa olhar para a nossa vida que nós estamos vivendo hoje e ver o quanto Deus está atuando, o quanto Deus tem atuado na nossa vida. Eu tenho 54 anos de vida. 23 anos eu vivi como solteiro. 31 anos como casado, ou seja, eu tenho mais tempo de casado do que de solteiro. Desses 31 anos, 25 foi na presença de Deus. 25 anos com Deus conduzindo o meu casamento e a minha família. 6 anos em que Deus não era Senhor, nem da minha vida e nem do meu casamento. Irmãos, esses 6 anos, o que atuou ali foi a misericórdia do Senhor. Porque tudo que poderia dar errado, tudo que poderia acontecer de errado, todas as circunstâncias de inabilidade, de incapacidade para lidar com o casamento, existiu. Então a misericórdia do Senhor atuou ali. Por que estou contando isso, irmãos? Porque se não fosse Jeová Jireh, o Deus que provê, construindo a minha casa e o meu casamento teria fracassado. Se não fosse Deus tratando-nos para depois, individualmente, para depois nos tratar como casal, a coisa não teria ido adiante. Queridos, nenhum conhecimento humano, nem capacidade, mesmo das pessoas mais dedicadas à família, terá o mesmo resultado de uma família edificada no Senhor. Nós nos esforçamos muito, mas todo o nosso esforço é em vão, porque o Senhor não era Senhor da minha vida, da vida de Sheila e do meu casamento. Pela misericórdia do Senhor Jesus, nós temos passado mais tempo na presença de Deus, sob a influência dele, do que caminhando com os nossos próprios recursos. E isso tem feito a diferença. Não fez a diferença lá atrás, irmãos, tem feito a diferença até o dia de hoje, porque as dificuldades, elas não se acabam, as diferenças, elas diminuem, mas ainda assim precisamos da atuação do Senhor, dos recursos que vêm de Deus. É claro que a atuação de Deus não evitou momentos difíceis, e infelizmente não evitará. Mas acima de tudo, nesses 6 anos sem a nossa busca por Deus, edificando a nossa vida, o nosso casamento, o nosso lar, esses momentos nos mostraram de uma forma muito clara: se não fosse o Senhor, não teríamos conseguido. As nossas 2 fases de casal, irmãos, nos deram a real noção de que casamento ele pode ser uma bênção, mas de fato pode ser um grande transtorno. Então, jovens, se atente a isso. Casamento ele pode ser uma coisa abençoada, porque você vai ter alguém do teu lado que vai te apoiar,
que vai te ajudar, que naquele momento de fraqueza Ele vai te levantar, vai te dar força, vai ser a companheira e o companheiro. São pessoas que vão te levantar. Mas se esse casamento não for fundamentado em Cristo, talvez você possa estar num relacionamento ou consumar um relacionamento em que será um grande transtorno para a tua vida. Tudo dependerá de duas decisões essenciais para a vida do casal: amar a Deus e ao teu próximo, que é, nesse caso, o teu cônjuge, como a ti mesmo. Então preste atenção naquilo que eu estou falando. Amar a Deus é o primeiro processo. O teu relacionamento ele tem que estar pautado nisso. Eu amo a Deus. O teu primeiro relacionamento de intimidade, o teu primeiro relacionamento que vai sustentar os outros relacionamentos, ele precisa estar nesse amor, no teu amor a Deus, acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias, acima de tudo, acima de todos. Em segundo lugar, você tem que amar não ao próximo, mas a ti mesmo. Há muitas pessoas que estão entrando em relacionamentos amando muito a outra pessoa sem se amar. A palavra de Deus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como você vai amar o próximo se você não tem um amor próprio? Está desbalanceado. E quando está dessa forma, você não conseguirá levar adiante esse relacionamento, porque será um relacionamento no qual você vai ficar totalmente dependente, carente e nas mãos da outra pessoa. Então, queridos, nós precisamos condicionar o nosso relacionamento ao mandamento de Deus, à orientação de Deus. Portanto, quem está solteiro precisa analisar bem o seu projeto familiar e precisa analisar a matéria-prima, aquilo que está diante dos teus olhos. Você precisa entender que contos de fadas são contos. Aquela história de princesinha são histórias. Aquela situação, eu vou ver, estou vendo um sapo ali, eu vou beijar esse sapo e vai virar um príncipe. Eu estou vendo uma rã, vou beijar a rã e vai virar uma princesa. Você corre o risco de, sabe o que? Virar um gambá. Qual é a situação? Insuportável. A pessoa não consegue levar adiante o relacionamento, porque o ambiente familiar se tornou insuportável. Mas aonde está o erro? O erro está exatamente no processo que deveria ter seguido, no processo bíblico, no processo de Deus. Preste atenção. Aquilo que a pessoa é sem Cristo, antes do casamento, ela vai ser ainda mais depois do casamento. Eu vou casar que vai mudar. Eu vou casar que vai transformar. Deus vai agir. Eu estou orando, eu tenho fé. Irmãos, caminhar 40 anos no deserto é difícil. 40 anos no deserto, com gente perturbando a tua mente e a tua vida, é complicado. Dá vontade de desistir. Moisés era um homem calmo, sereno. Chegou um dia que ele não suportou e ele bateu na rocha, muito provavelmente para ele não bater em alguém. Irmãos, preste muita atenção. O
à tua disposição. O Espírito Santo de Deus está aí, clamando, pedindo: lança mão de mim, eu estou aqui, estou à tua disposição. Meninas de Cristo, vocês são raridade neste mundo. Meninos de Cristo, vocês, quando viram homens de Deus, vocês se tornam pessoas raras, porque está difícil aí fora. As meninas que viram homens de Deus, está difícil de se achar. Meninas do Senhor, está difícil de se achar. Valorize isso em vocês. Não permita que o mundo retire isso da vida de vocês. As pessoas do mundo estão buscando pessoas raras, pessoas que são de Deus, mas depois que buscam essas pessoas, querem destruir a vida delas. Quantas pessoas, irmãos, passam por essa infelicidade? Vocês terão a oportunidade de descobrir, se encontrar essa pessoa até o momento do sim. Até o momento do sim. Quando chegar ali, você ainda tem oportunidade. Nunca queiram pagar para ver. Nunca queiram pagar para ver, porque isso é um grande erro e o preço é muito alto. Não pague. Se o Espírito Santo de Deus está te alertando, está dando sinal, pare tudo, vá conversar com Deus. Pare toda aquela situação e vá conversar com Deus. Há poder em Deus, irmãos, para transformar uma mulher em um homem mudante, naquela pessoa pecadora ao extremo, infiel, num servo, numa serva de Deus. Há poder, irmãos? Há poder, sim. Mas pense nisso. Você passar por todo o processo até a conversão dessa pessoa, se vai converter-se ou não, e você esperando ali, sofrendo, sendo traído, sendo abandonado, sendo maltratado, de repente até apanhando. Não é nada romântico e sadio emocionalmente, espiritualmente, passar 40 anos no deserto com alguém sofrível, com alguém que só dá tristeza, com pessoas incrédulas, obstinadas e sob a influência do maligno. Sabe o que pode acontecer? Essa pessoa ser usada pelo inimigo para te dar chicotada a tua vida toda. Então, enquanto há tempo, você precisa olhar com muito carinho e seriedade, com sinceridade, porque o que está em jogo é a tua vida, é o teu futuro, o futuro da tua família e de repente o futuro dos teus filhos. Enquanto é tempo, busque, procure, examine, olhe com muita atenção até encontrar. E se não encontrar, continue procurando. Façam isso não sozinhos, mas na presença do Senhor. Não entre em um casamento para passar todo tipo de sofrimento, para passar por mágoas, por decepções, para depois, eu vou reconstruir. Quem olha de fora é lindo, irmãos. Quem olha de fora e vê um casamento que estava destruído, um casamento que estava acabando, sendo reconstruído, é muito bom, mas vai perguntar por quem passou por isso, vai perguntar por quem tem sofrido por isso. É um preço alto. Então busque pessoas com caráter cristão, de verdadeiro cristão, sem esquecer de pedir que seja feita a vontade do Senhor, seja feita a vontade de Deus em tudo. Eu lembro de uma história de uma menina que ela era fiel a Cristo. Ela ficou noiva de um menino que entrou para a igreja e se converteu nessa igreja. E no dia do casamento, ela
todo aquilo pronto, né? Ela entrou linda, chegou até o altar, e aquela cena, né, do noivo foi até ela, cumprimentou o pai, pegou ela, beijou e disse a seguinte frase para ela: a partir de hoje, a tua vida será diferente. Esqueça a igreja, esqueça seus amigos. E no momento de dizer sim, ela falou não. E aí ela falou: se ele não ama Cristo, ele não me ama. Eu contei essa história com um amigo na sexta-feira, e ele falou assim: rapaz, mas que coragem, tudo pronto, tudo, a festa lá, tudo pago. E ela falou: não. Ela falou: não é coragem, não, é amor próprio. É amor próprio. É você entender que não está em risco ali cerimônia, dinheiro, vergonha. Está em risco ali a tua vida. A pessoa está declarando ali, você está vendo que a pessoa está dizendo: você vai se tornar um escravo. Eu vou atazanar a tua vida, você agora é minha. Ela teve um discernimento espiritual, falando: minha vida é de Cristo, não é de homem. Se você não aceita isso, não aceita a mim, não aceita Cristo, você não quer nada comigo. Isso é sabedoria, sabedoria divina, sabedoria daquele que tem compromisso com Deus. Por isso que eu falei lá no início, irmão, você precisa amar a Deus, porque quando as pessoas te colocam contra Deus, você já sabe que ela não é feita para você. É bonito, é legal, é sexy, tem dinheiro. Casar por isso é uma decisão imprudente, é uma decisão tola. A pessoa que quer ser feliz no casamento precisa ir além dessas coisas que são temporais, que são terrenas. Beleza, sexualidade, dinheiro, tudo isso acaba. A velhice chega, a pobreza bate, as dívidas, as doenças acontecem, a sexualidade não está acontecendo mais. O que sobra? Não sobra mais nada, e aí acaba o casamento. O que nós precisamos observar é aquilo que permanece, e o que permanece é o caráter cristão, porque aquele que tem o caráter cristão, independentemente dos processos da vida que ele está passando, ele ainda é fiel a Cristo, porque Cristo é Senhor da vida dele. Por isso é necessário lidar com a dura realidade de quem é a pessoa. É preciso entender que o relacionamento ele é difícil antes, mas é muito mais difícil depois, e por isso eu tenho que lidar com esta realidade. Eu tenho que fuçar, eu tenho que investigar, eu tenho que saber quem é quem, eu tenho que perguntar, eu tenho que olhar todas as coisas. Isso é lidar com a realidade, porque se você não fizer isso, a realidade vai lidar contigo, e de uma forma dura, porque os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você pensava, não está acontecendo e não vai acontecer, simplesmente porque você ignorou o processo, ignorou a ação do Espírito Santo, ignorou a tua necessidade de dependência de Deus para você fazer a escolha certa. Eu louvo a Deus, pois quando eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele não somente salvou a minha alma, mas Ele salvou o meu casamento. Ele primeiramente me tratou, Ele primeiramente me condicionou, depois Ele foi lá, tratou Sheila, condicionou Sheila, e aí Ele tratou o casamento. Porque a questão, as dificuldades do casamento, não é o casamento instituição, mas são homens e mulheres com um coração que não está voltado para Deus. Eu lembro de uma senhora com quem eu trabalhei. Ela se casou com um sujeito que gostava de farrear como ela. E ela contava, ele era muito
foi embora. E ela percebeu que para salvar o casamento dela era necessário ela tomar uma decisão de vida. Ela precisava de alguém que pudesse ajudá-la. E ela descobriu que esse alguém era Jesus. E Jesus precisava ser Senhor da vida dela, para que pudesse ser depois Senhor do casamento dela. Só que, em vez de melhorar, piorou. Porque a partir daí o marido começou a espancá-la todos os dias. E quando ela falava que ia para a igreja, piorava a situação, porque ela sabia que quando voltasse, o negócio ia ficar feio dentro de casa. Infelizmente foi assim até o fim. Ela foi salva, mas ela teve que viver a vida dela toda no deserto. Deus não quer isso para você. Deus tem o melhor preparado para vocês. Deus tem o melhor para vocês. Mas precisa ter atenção com alguns detalhes, que muitas vezes cai como uma armadilha em nosso meio. Nem todo mau caráter se apresenta fumando, bebendo ou com um linguajar fúnebre. Nem todo servo de Deus pode ser identificado por uma vida regrada, por uma boa educação, por bons modos. Então, como eu posso enxergar quem é quem, pastor? O Espírito Santo de Deus, ele revela todas as coisas. Se você tem um compromisso com o Senhor e busca o Senhor, está disposto a permitir com que esse Senhor revele todas as coisas, coloque diante do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor confie. Se não for, que o Senhor acabe. Se for da tua vontade, que o Senhor vai derrubando cada muralha, que o Senhor me faça vencer cada muralha, mas se não for, que o Senhor feche as portas e não abra de nenhuma maneira. Somente o Espírito Santo pode te livrar de vacilar. Por isso, em tudo, precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Se você ainda é solteiro ou solteira, clame a Deus. Peça a Ele para fazer a escolha por você. Não faça escolha. Não faça escolha você mesmo. Lembra de Isaac? Faça como Isaac. Coloque diante do Senhor. Permita que Ele escolha para você. Digo isso porque há pessoas que oram pedindo: Senhor, me dá um varão. Senhor, me dá uma varoa. Aí o Senhor vai, dá um varão, dá uma varoa. Senhor, não é desse jeito que eu quero não. Passa a fila, manda outro para mim, manda outra para mim. Ou então o primeiro que veio é esse. Confie no Senhor, tenha certeza no Senhor. Se você colocou Deus no assunto, confie. Ele tem o melhor para você. Ele quer o melhor para a tua vida. Mas se você já está no relacionamento, peça a Deus que confie e abençoe. Peça a Deus que esteja atuando sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento. Se você vai começar ou está pensando em começar um relacionamento, ore a Deus. Mas também peça a pessoas de confiança para orar contigo. Se você tem uma mãe, um pai cristão, chame eles. Mãe, pai, eu quero que me ajude em oração. Porque Deus está falando no meu coração que está chegando a minha hora. É a ação de Deus através daqueles que têm autoridade espiritual sobre a tua vida. São pessoas que te amam de fato. Vai estar orando por você, Senhor. Que o Senhor abençoe a minha filha, que o Senhor abençoe o meu filho, que o Senhor coloque na vida deles uma pessoa do Senhor. São duas pessoas orando, mas acima
acima de todos, é uma pessoa que te ama profundamente, orando pela tua vida. Aí eu estou com medo. Eu estou com medo porque na minha família já aconteceu isso. Eu estou com medo porque eu já vi essa história. Eu estou com medo porque eu já passei por alguma situação. Ser forte e corajoso. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor. Se é da vontade de Deus, Deus vai fazer acontecer. Mas se não for, amém. Mas confia no Senhor. Casar-se é uma das decisões mais importantes da nossa vida. A pessoa que você vier a escolher, ela vai fazer parte da sua vida. Não pode ser escolhida por carência. Ela não pode ser escolhida pelo medo de ficar sozinho ou sozinha. Não pode ser escolhida pela pressão da sociedade ou dos amigos. Está ficando titia, está ficando titia. Não! É Deus que vai levantar. É promessa de Deus. É o Senhor que vai trazer para a minha vida. E não adianta pressão, não. Porque eu sei que a minha vida a Cristo pertence. Ele é Senhor dele. É aquilo que é da vontade dele. Vai acontecer. Então declare isso. Confie nisso. Deus já mostrou várias vezes na tua história de vida que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele tem cuidado de você. E Ele não vai te abandonar. Mas você precisa confiar nele. Você precisa descansar nele. Você precisa depositar nele toda a sua confiança nos teus relacionamentos, na formação da tua família, na condução da tua família, no sustento da tua família. Jesus precisa ser Senhor da tua vida, Senhor da tua família. Mas Ele só vai ser isso se você abrir o teu coração, a tua vida para Ele e nele confiar. Então este é o momento. Se você é pai, você é mãe, ou de repente você é um avô, uma avó, está preocupado com os relacionamentos dos seus filhos, dos seus netos, esse é o momento. Coloque a vida dessas pessoas diante de Deus. Se você está diante de alguém ou sabe que alguém vai casar ou está para se casar, coloque esta vida diante de Deus. Se você sabe que tem alguém que ainda precisa encontrar uma pessoa, coloque isso diante de Deus. Se você precisa encontrar alguém, coloque isso diante de Deus. E no tempo do Senhor, isso há de acontecer. Olha, Senhor. Se você estiver com alguém que é da tua família, filhos, netos, esteja perto dessa pessoa. Se de repente você não está com a tua família aqui, eu quero te pedir que você esteja orando por ela. Esteja orando por essa pessoa, consagrando a vida dela, o futuro dela ao Senhor. Coloque suas mãos sobre a vida dessa pessoa e ponha mãos abençoadoras sobre a vida dessa pessoa. Consagre o coração, a mente, o relacionamento dessa pessoa.
Se essa pessoa não está perto de você, coloque a tua mão no teu coração e comece a ministrar, porque essa pessoa, ela faz parte da tua vida, do teu íntimo, ela está no teu coração e olhe para essa pessoa. Amado Deus, aqui estamos clamando pelo teu favor, pela vida dos nossos filhos, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso casamento. Pai eterno, Deus de poder, que o Senhor manifeste a tua glória, o teu poder primeiramente na nossa vida, nos enchendo da sabedoria divina, sabedoria essa que nos dá discernimento dos Espíritos, para que possamos entender qual é a tua boa e perfeita vontade a se cumprir na nossa vida e através da nossa vida, Deus, para que assim nós possamos ajudar aqueles que o Senhor tem colocado sobre a nossa responsabilidade espiritual. Somos homens e mulheres falhos, pecadores, limitados, e colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, pedindo: dai-nos sabedoria, dai-nos a unção, a visão dos altos céus, para que possamos aconselhar, para que possamos orientar, ó Deus. Santo Deus, que o Senhor esteja atuando na vida dos nossos filhos, colocando homens e mulheres de Deus na vida deles, aqueles que já estão casados. Deus, que o Senhor esteja atuando na vida, no casamento deles, que a tua paz reine neste casamento, que o Senhor possa ser o laço que une este santo matrimônio, Deus, que a aliança que eles firmaram um com o outro possa ter a inclusão do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe as vidas que aqui estão, abençoe as vidas daqueles filhos, daqueles netos que aqui não estão, ó Deus. Abençoe e faça dessas pessoas, ó Deus, pessoas abençoadoras de vidas através da instrumentalidade do Senhor, ó Deus. Que eles possam vencer as astutas ciladas de Satanás, que eles possam vencer este mundo, ó Deus, e que os relacionamentos deles possam ser relacionamentos abençoadores, ó Deus, e abençoados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti as vidas que aqui estão, ó Deus, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja, Deus, com aqueles que são casados, com aqueles que estão namorados, com aqueles que estão noivos, seja com a Igreja Batista em Vilhena, seja com todo o seu povo espalhado de toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer pela presença do Arnolfo. Deus te abençoe. É a segunda vez que eu vou para aqui, né? Que Deus possa abençoar a vida do irmão. Semana que vem os casais estejam preparados, né? Temos um momento da renovação de votos, né? E a festa é tocada pela nossa irmã Beth, porque é aniversário de casamento dela. Então quem faz aniversário, não. Deus abençoe.